Vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus com o título Deus exige arrependimento. Capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 30 em diante, nós lemos o seguinte: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Temos lido Atos 17, versículos 30 a 31. Essas palavras que acabei de ler na Bíblia Sagrada fazem parte do discurso que Paulo fez aos atenienses. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em todo lugar, se arrependam. E nós queremos dizer que o apóstolo Paulo, ao assim afirmar, inspirado pelo Espírito Santo, ele tinha em mente naturalmente os ensinos de Jesus, dado que Jesus, no início do seu ministério, em Marcos capítulo 1 e versículo 15, ele faz notório também esse assunto, quando disse aos seus ouvintes, no capítulo 1, versículo 15 em diante: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essas palavras fazem parte da pregação inicial de Jesus. Diz o texto 14, que Jesus veio para a Galiléia pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Noutra parte, ele ouviu certas pessoas que se dirigiram a ele e disseram de uma catástrofe que tinha se abatido e levado à morte um número de pessoas, e disseram que naturalmente a ocorrência grave, o que ocasionou a morte das pessoas, era decorrente de pecados que eles tinham cometidos, daí porque tiveram uma morte violenta. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido estas coisas? Não. Vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, de igual modo perecereis. Então queremos dizer para você, meu prezado ouvinte, poucas coisas são mais necessárias para todos nós em nossos dias do que tomar essa atitude recomendada pelo Senhor Jesus Cristo, recomendada pelo apóstolo Paulo. Poderíamos aqui acrescentar João Batista, que quando viu o povo vir a ele também concitava que se arrependessem, chegando ao ponto de afirmar: o machado está posto à raiz das árvores. A árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Ora, o homem moderno tende a um ponto de vista deste mundo com pouco reconhecimento da realidade sobrenatural de Deus nos assuntos práticos da vida. É como diz o texto bíblico,
o homem nécio não investiga, não faz um estudo da Bíblia, não faz uma leitura da Bíblia, e se esquece de que o Deus que nós servimos, o Deus verdadeiro, é um Deus pessoal. E ele, sendo um Deus pessoal, tem uma vontade própria, exarada, exposta na Bíblia Sagrada, a qual devemos atender. Como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esta é uma situação pela qual estamos vivendo e, ironicamente, os nossos dias existe uma cultura que nós chamaríamos moderna, que rejeita a realidade do pecado e, consequentemente, não sente necessidade de arrepender-se. Arrepender-me de quê? Eu sou um bom chefe de família, pago minhas contas com pontualidade, sou uma pessoa correta, e começa a desfiar suas virtudes, esquecendo de que pesa sobre todos nós seres humanos uma condição única. Sim, uma condição única, diz o apóstolo Paulo em Romanos 3:23, todos pecaram. Nós todos somos pecadores. E se eventualmente quisermos negar essa realidade, pelo menos para nós próprios, estamos caindo no engano. É o que diz o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Retifico, 1 João 1:8. Então está aqui taxativamente esse texto: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Daí porque o apóstolo Paulo teve a sua oportunidade de apresentar o Evangelho em Atenas, a sede da cultura antiga e a cidade cujo nome era sinônimo de sofisticação filosófica. E ele disse que os atenienses tinham praticado sua idolatria durante os tempos da sua ignorância. Imagine um lugar onde havia a vanglória do iluminismo, e agora o apóstolo Paulo chama aqueles homens, no seu conceito religioso, fabricantes de nichos, como ele disse, visitando a cidade, passeando por ela, via em cada esquina um nicho, um ídolo, para ser cultuado. E essa forma de viver religiosamente está em desacordo com a palavra de Deus. E isto então traz para nós o que disse o escritor do livro de Provérbios 9:10, que o temor do Senhor é o princípio da verdadeira sabedoria. O homem pode ter muita cultura, mas se esquece que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Ao passo, a pessoa que tem temor de Deus, ela tem a verdadeira sabedoria partida da parte de Deus. Então, repetindo, o arrependimento é uma parte importante da resposta exigida de Deus pelo homem para que possa cair na sua vontade, fazer a sua vontade. E, sabendo disto, o apóstolo Pedro, no dia de Pentecoste,
Quando viu uma multidão contrita perguntando: que faremos para nos aproximarmos de Deus? Ele disse rapidamente, taxativamente: arrependei-vos. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E mais tarde Paulo então escreveu que Cristo voltará no dia de juízo, em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então saiba, meu amigo, previna-se que há um futuro de juízo apontado na Bíblia Sagrada, e todos os mortos ressuscitarão, segundo as palavras de Jesus. Haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos, e os injustos para condenação. Ficando assim o homem avisado que o mandamento para arrepender implica não somente em que o homem precisa mudar seus modos, mas que também precisa se arrepender do tempo em que viveu afastado de Deus, desprezando a vontade de Deus e não fazendo conforme Ele determina na sua palavra. Temos um escritor da Bíblia, Davi. Ele pecou contra Deus. Ocupava um cargo importante, era o rei. Mas rei peca? Ah, sem dúvida. Aos olhos de Deus não tem vassalos e reis distintos, diferentes, mas todos são iguais no que concerne às suas responsabilidades pessoais diante de Deus. E aí parece que Davi, arvorado no seu cargo de rei, achava que não devia dar satisfação para ninguém, cometeu um pecado feio, mas acomodou-se e a sua consciência não o deixava descansar. E ele chegou a dizer: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos dia a dia, porque a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Era o tipo da pessoa nervosa, irritativa, iracunda, que não tinha descanso. Qual o remédio que ele precisou tomar ou fazer para sair dessa situação? Você abre o Salmo 51 e vai encontrar lá uma confissão chorosa, de arrependimento profundo, mas tão profundo que ele repete no seu pedido de perdão a misericórdia de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Aí está alguém de importância social muito elevada, porém, humildemente reconhece o seu erro e pede perdão a Deus. E ele usa dessa expressão: tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. E a Bíblia então apresenta uma solução. Quem confessa suas transgressões e as abandona, alcança misericórdia. Então, para você, meu prezado ouvinte, fica esta palavra de advertência bíblica. Deus exige arrependimento de todos nós, indistintamente, porque todos somos pecadores. Como diz Paulo: por um homem entrou o pecado, pelo pecado veio a morte,
e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E saiba que é um remédio eficaz para a limpeza total das nossas almas diante de Deus. Está no livro de João, capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Qualquer outra providência que você tomar, diz a Bíblia, ainda que te laves com salitre, o teu pecado estará anotado diante de mim. Qualquer recurso que não seja o sangue de Cristo, cujo sangue apaga dos nossos pecados, como disse João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aceite essa indicação, por experiência própria, pelo apoio que encontramos na Bíblia Sagrada. Você pode ter a sua alma mais alva do que a neve, mais pura do que a pura lã, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. João viu uma grande multidão no céu, todas trajadas de igual modo, brancas, vestimentas brancas. E a pergunta de um ancião para ele: quem são estes? E João humildemente disse: não sei, tu o sabes. E ele disse: são os que vieram de grande tribulação e lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. Olha só, todos tinham uma vestimenta igual, vestimenta branca. Todos tinham lavado suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.